Sejam bem-vindos ao nosso curso completo de eletrocardiograma de 2025 e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para dominar essa ferramenta na emergência, na enfermaria e na terapia intensiva, com uma aula prática, direta e com dicas muito úteis para o seu dia a dia lá no atendimento. Vamos lá? Começando aqui com a nossa aula, primeiro, o que eu vou ensinar para vocês hoje? Cada uma das ondas, intervalos e segmentos, mas de forma prática e bem direta ao ponto. Vamos falar sobre taquiarritmias, bradiarritmias, eletrocardiograma no infarto e eletrocardiograma na parada cardiorrespiratória. Um treinamento completo de eletrocardiograma, atualizado, baseado nas últimas normativas e diretrizes de 2025 da cardiologia. E aqui você vai dominar essa ferramenta. Vamos lá então? Começando aqui com a nossa aula, falaremos sobre ondas, intervalos e segmentos. Lembrando que entender cada uma dessas ondas é base para o entendimento de todo o traçado eletrocardiográfico. Você aprendendo isso aqui vai avançar e rápido no entendimento dessa ferramenta que é tão importante para os médicos. Primeiro, precisamos saber o que são cada uma dessas ondas e qual a correlação dessas ondas com o nosso coração. Então, primeiramente, entendam que a onda P corresponde à despolarização atrial. O intervalo PR vai do início da onda P até o início do QRS. O complexo QRS é caracterizado pela despolarização ventricular. O segmento ST é um segmento isoelétrico que corresponde ao início da fase de repolarização ventricular, dando início aí à onda T, que é a completa repolarização ventricular. Vamos ver isso aqui no traçado eletrocardiográfico para eu mostrar para vocês com forma bem detalhada. Então, primeiro, temos aqui a nossa onda P. A onda P, como falamos, corresponde à contração atrial, pessoal. Ela tem essa morfologia arredondada, pequena, e a gente vai falar já já sobre a sua duração e a sua amplitude. Mas primeiro eu quero que você identifique essa onda no traçado eletrocardiográfico. Depois da onda P, a gente tem aqui o nosso intervalo PR, que vai do início da P até o início do complexo QRS. Esse é o nosso intervalo PR. Logo depois, temos o nosso complexo QRS. Então vejam só, a onda Q é a primeira onda negativa nesse complexo. A onda R é a onda positiva nesse complexo. E a onda S é a segunda onda negativa ou aquela onda negativa que acontece após a onda R. O nosso segmento ST, ele acontece e tem início no ponto J. E esse ponto é muito importante de entendimento porque ele é o ponto em que vamos analisar na pesquisa de doença coronariana, de isquemia. O ponto J ele acontece logo depois da nossa onda S. Vejam só ele aqui, o ponto J, bem definido aqui para vocês, logo depois da onda S. Então, a gente tem aí o início do segmento ST, logo depois do ponto J, que normalmente ele se encontra no mesmo nível do intervalo PR, e aí ele vai dar origem à nossa onda T, que dá início à despolarização ventricular. Aqui temos também a onda U, que é uma fase da despolarização que acredita-se que é a fase final da despolarização ventricular, que pode ou não estar presente nos traçados eletrocardiográficos e no momento não é de interesse nosso aqui nesse treinamento, nesse nosso curso. Para você dominar o eletrocardiograma em 2025, entender a formação desse traçado e saber interpretá-lo e usá-lo como uma ferramenta no seu dia a dia, você precisa aprender o que, o que são essas ondas, esses traçados aqui. Além disso, eu quero mostrar para vocês os nossos outros intervalos que a gente tem, que é o intervalo QT, que é este intervalo daqui, que vai do início do meu QRS até o final da minha onda T. E também quero mostrar para vocês que a fase de sístole elétrica corresponde a exatamente isso daqui no nosso ciclo cardíaco, certo? E que
Quando formos olhar a frequência cardíaca, precisamos entender e procurar pelas ondas R's e procurar pelos intervalos RRs, que são as distâncias entre duas ondas R's. Bacana? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre valores de referência. Quais são os valores de referência para cada uma das ondas e intervalos que eu falei aqui para vocês? Os que vocês precisam gravar no momento, pessoal. Onda P, intervalo PR, QRS e intervalo QT. Vamos lá? Nossa onda P, ela tem uma duração de 80 a 110 milissegundos, 120 milissegundos. O que é que isso significa, Rafael? Cada 40 milissegundos corresponde a um quadrado pequeno no traçado eletrocardiográfico. Ou seja, a nossa onda P ela vai ter uma duração de 2 a 3 quadrados pequenos, certo? A nossa onda P. Já o nosso intervalo PR, que vai do início da P até o início do QRS, ele vai ter uma duração de 120 a 200 milissegundos. O que isso quer dizer? Que nosso intervalo PR ele vai ter um tamanho, uma duração de 3 a 5 quadradinhos. Nosso intervalo PR. Certo? Nosso complexo QRS. Nosso complexo QRS, que vai do início da onda Q até a onda S, passando pela onda R, vai ter uma duração de até 120 milissegundos. Ou seja, o QRS ele vai ter uma duração de até 3 quadradinhos, o meu QRS. E, por fim, o meu intervalo QT. O intervalo QT, vocês vão aprender que ele precisa ser calculado baseado na frequência cardíaca do paciente. E existem fórmulas que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo. Mas isso aí você consegue usar nas calculadoras e muitas vezes o traçado eletrocardiográfico já te informa isso. O que você precisa saber é que o intervalo QT tem duração normal de 300 a 450 milissegundos em homens e de 300 a 460, 470 milissegundos em mulheres. O intervalo QT está muito associado a arritmias malignas, então por isso que é importante calculá-lo. Nessa aula eu vou te dar uma dica para que você não precise fazer contas com o intervalo QT. De bater o olho, você vai conseguir identificar se esse QT está largo ou não. Fica ligado aqui até o final porque essa aula está sensacional. Vamos seguir aqui. Falando então agora detalhadamente da onda P. Pessoal, a onda P é a primeira deflexão positiva do ECG. É a primeira onda. E a primeira onda representa quem? A contração atrial. Como falamos, ela vai ter uma duração aí de 80 a 110, 120 milissegundos. Então é só lembrar o seguinte, a onda P corresponde a 3 quadrados pequenos, tá? Então, onda P, 3 pequenos quadradinhos. É isso aqui que você precisa gravar, tá? De duração. E aí, como é que é a morfologia da onda P? Ela tem um contorno suave, pessoal. Ela tem uma morfologia bem característica e arredondada. E outra coisa importante, na derivação D2, ela é monofásica. Ou seja, ela tem, na maioria das vezes, polaridade positiva. Já na derivação V1, ela é bifásica. Ela tem polaridade positiva, negativa, certo? Isso aqui é importante, porque na análise da onda P você vai aprender a interpretar as porções que representam o átrio esquerdo e átrio direito. Vejam só aqui essa imagem. Aqui temos a onda P em D2, como eu falei, positiva. E em V1, positiva, negativa. Qual é a amplitude normal da onda P? Aí vem a segunda etapa que eu ainda não havia falado com vocês. Em D2, ou nas derivações dos membros, que são do plano frontal, por exemplo, D1, D2, D3, AVF, AVR, AVL, a onda P ela tem amplitude de até 2,5 milímetro. Já nas derivações precordiais, ou seja, de V1 a V6, a onda P tem uma amplitude de 1,5 milímetro. Quando acima disso, a gente fala que a amplitude está aumentada. Eu vou ensinar para vocês o que significa isso.
Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de mostrar para vocês que a onda P, ela representa em diferentes momentos, diferentes partes dos átomos. Na fase inicial, mostrada aqui para vocês em vermelho, a onda P representa o átrio direito, pessoal. Ou seja, ela mostra a contração atrial direita. Já na fase final, mostrada para vocês aqui em azul, a onda P representa a contração atrial esquerda. E essa informação é importante para vocês saberem, porque ela vai basear o entendimento da onda P e o entendimento das alterações da onda P. Agora a gente dominou a onda P, deixa eu mostrar algumas coisas interessantes sobre ela para vocês. Vejam só aqui algumas alterações possíveis da gente encontrar na onda P. Se eu tenho onda P com duração aumentada, caracteriza-se uma sobrecarga de átrio esquerdo. E a gente falou que a duração aumentada vai ser maior do que 3 quadradinhos. Vejam só aqui uma onda P com sobrecarga de átrio esquerdo. É chamada de onda P mitrale, porque ela faz esse entalhe aqui e ela está muito associada a disfunções do lado esquerdo do coração, como, por exemplo, disfunção da válvula mitral. Uma estenose mitral ou uma insuficiência mitral pode causar esse padrão de onda P. E olhem só, além da duração aumentada, ela tem um entalhe. O que é o entalhe? É esse afundamento aqui na onda P que acontece, que não é normal. Lembra que a gente falou que a onda P tem que ter um contorno suave? E não está acontecendo. Outra alteração da onda P, que é característica de sobrecarga de átrio direito, quando você tem um aumento na amplitude da onda P. A gente não falou que a onda P, nas derivações do plano frontal, ela vai ter uma amplitude de até 2,5 quadradinho e nas precordiais de 1,5? Vejam só essa onda P aqui, ela está quase do tamanho do nosso complexo QRS. Ela tem mais do que 2,5 quadradinho, então é uma onda P apiculada e com amplitude aumentada, caracterizando uma sobrecarga de átrio esquerdo, pessoal. Temos também um índice que é muito avaliado, e ele tem que ser avaliado na derivação V1, e ele é altamente específico para sobrecarga de átrio esquerdo, chamado de índice de Morris. Se liga aqui que eu vou mostrar para você o que é o índice de Morris. O índice de Morris trata-se de um aumento tanto da amplitude quanto da duração da fase negativa da onda P em V1. Então, repetindo, o índice de Morris é o aumento da amplitude e da duração da fase negativa da onda P em V1. Que é isso daqui, pessoal. Vejam só. A fase negativa da P em V1 só pode ter um quadradinho de duração e amplitude. E vejam aqui, ela tem mais de um quadradinho de duração e mais de um quadradinho de amplitude, caracterizando uma sobrecarga atrial esquerda. Bacana? Vamos seguir. Além disso, a gente pode ter aumento de átrio esquerdo visto em V1 quando temos uma onda P com a fase positiva maior do que 1,5 quadradinho. Além disso, aumento da onda P em átrio esquerdo quando você tem uma fase negativa da onda P maior do que um quadradinho, que é exatamente o nosso índice de Morris. E a onda P normal em V1, como é que ela é? A gente já falou, ela tem uma fase positiva e uma fase negativa. Certo? São essas as alterações que vocês precisam entender aí da onda P. Vamos passar para a próxima? Nosso complexo QRS. E aí a gente vai falar sobre cada uma das ondas com calma para você poder aprender isso aqui. Que eu te falei que isso aqui é uma atualização de 2025 do eletrocardiograma e com essa aula você vai aprender eletrocardiograma de forma definitiva. E se você é médico, atua em cenários de emergência, terapia intensiva, enfermaria e quer ir além de aprender o eletro, saber como usá-lo, como raciocinar o eletro e discutir com profissionais capacitados em uma comunidade, com um curso voltado para raciocínio clínico e terapia eletrocardiográfica, ou seja, o que fazer quando encontrar uma alteração eletrocardiograma, eu sugiro que você dê uma olhada no meu curso Eletrocardiograma Blindado, o link vai estar aqui embaixo na descrição para que você possa aprender eletrocardiograma da forma prática, com raciocínio clínico. E todos os slides dessa aula são baseados no nosso livro Eletrocardiograma na Emergência, que você vai ter acesso por um valor exclusivo, promocional. Esse link está aqui, só para quem está assistindo essa aula, para quem está chegando até aqui e acompanhando conosco esse tema tão importante para
área da saúde para todos os médicos que atuam em cenários diversos. Vamos lá, onda Q. A onda Q é qualquer deflexão negativa que precede uma onda R. O que significa isso? É a onda negativa antes da R. Onda Q, onda R. A onda Q representa a despolarização normal da esquerda para a direita do septo interventricular. Ou seja, no nosso coração, no nosso ventrículo, a gente tem um septo que divide o ventrículo esquerdo do ventrículo direito. Esse septo aqui, quando despolarizado, a gente tem a formação de uma onda Q. Simples assim. Pequenas ondas Q septais são vistas nas derivações D1, AVL, V5 e V6. É comum encontrar a onda Q nessas derivações. D1, AVL, V5, V6. Quando você tem apenas onda Q, e aqui já é um spoiler, a gente tem o complexo QRS, pessoal, mas não é necessário em todas as derivações ter todas essas ondas, QRS. Em algumas você pode ter só onda Q, só onda S, só onda R. Esses complexos, eles representam a polaridade do estímulo elétrico, de onde ele está vindo e para onde ele está indo. Mas você não precisa decorar isso aqui. O que eu quero que você saiba é que quando você tem apenas ondas negativas no traçado do complexo QRS, a gente chama de QS. Quando você tem ondas positivas e negativas, você tem Q, R, S. Bacana? E a onda Q é a primeira onda negativa do nosso complexo QRS. É isso que eu quero que você saiba. Onda R. O que é a nossa onda R? A onda R é a primeira deflexão positiva após a onda P. A onda R representa a despolarização ventricular. Ela é a nossa maior onda do complexo QRS, o que ela representa grande parte da despolarização ventricular esquerda, pessoal. A onda R é essa onda positiva, como mostrado aqui nesse traçado eletrocardiográfico. Então aqui temos, ó, onda R, onda Q e onda S. Legal? E como eu falei anteriormente, podem ter situações em que você não tem onda R, como um padrão QS. E o que é a onda S? A onda S é a segunda deflexão negativa ou a deflexão que acontece após a onda R. Isso é o nosso complexo QRS. E o complexo QRS nos dá informações importantes a respeito de duas coisas principais, pessoal: bloqueios de ramo e sobrecargas ventriculares. Então, quando você for olhar para o complexo QRS, inicialmente você tem que pensar nessas duas possibilidades. Legal? Acho que você está entendendo aqui agora e a gente está evoluindo no eletrocardiograma. Qual é a duração do meu complexo QRS? A gente já falou, a duração do complexo QRS pode ir até 110, 120 milissegundos, certo? Em algumas diretrizes, eles falam 100 milissegundos. Então, você vai caracterizar como QRS normal de 2 a 3 quadradinhos. Bacana? A largura do QRS, como eu falei, é muito importante para avaliar a origem de cada complexo e também para te falar a respeito de bloqueios, tá? Se você tem um QRS largo, provavelmente a origem desse traçado é ventricular. Se você tem um QRS estreito, supraventricular. E também pode ser também supra ou ventricular, ou pode estar associada a um bloqueio de ramo. Bacana? Temos aqui, por exemplo, um complexo QRS estreito, que ele se origina do local normal, lá de cima, dos átrios, supraventricular. E aqui, um complexo QRS largo. Provavelmente a sua origem é ventricular, quando não associado a bloqueios. Vejam só aqui um padrão de QRS largo, pessoal. Temos aqui um padrão de QRS de origem ventricular. Bacana? Por isso que muitas vezes, na hora de identificar as taquiarritmias, a gente consegue dizer se aquela taquiarritmia é ventricular ou supraventricular pela análise do complexo QRS. Então, é uma das outras funções na análise do nosso complexo QRS. Bacana?
Quando eu falo de origem supraventricular, eu estou querendo dizer para vocês que o QRS está vindo daqui. Quando eu falo de origem ventricular, eu quero dizer que o QRS está vindo daqui. Interessante? Falando agora da nossa onda T. O que é nossa onda T no traçado eletrocardiográfico? A onda T representa a deflexão após o QRS. Geralmente, a onda T ela segue o QRS. O que isso quer dizer? Se o QRS está positivo, a onda T fica positiva. Negativa, ela fica negativa. Tá? E como o QRS é positivo na grande maioria das derivações, a onda T também vai ser positiva. Bacana? Exceto em AVR e V1, que a onda T vai ser negativa, porque nessas derivações o QRS também é negativo. A onda T tem uma amplitude geralmente menor do que 5 milímetros nas derivações frontais, D1, D2, D3, AVF, AVR e AVL, e menor do que 10 milímetros nas derivações precordiais. E a sua duração está relacionada com o cálculo do intervalo QT. Vamos ver aqui a onda T. Percebam aqui que essa aqui é uma onda T chamada de onda T apiculada, porque olha o tamanho dessa onda T. Então, uma onda T apiculada. Já aqui, a gente tem uma onda T normal, mas vamos revisar aqui todas as ondas que a gente já viu até agora. Vimos a nossa onda R do complexo QRS, vimos também a nossa onda T, vimos a onda Q e a onda S. Então, todas essas ondas foram já treinadas. E também, por último, né, a nossa onda P, que foi a primeira que a gente falou a respeito. Seguindo, temos aqui uma onda T que pode estar invertida. Nesse caso, percebam que ela está seguindo o complexo QRS. Então, se você tem uma alteração no processo de despolarização, você pode ter uma alteração no processo de repolarização. A onda T invertida pode falar a favor de alterações ventriculares da estrutura, como, por exemplo, sobrecargas, pode falar a favor de alterações isquêmicas, má perfusão coronariana. Então, é um sinal que pode ser patológico quando encontrado. Então, prestem atenção nessas questões da onda T. E outra coisa importante que você tem que entender da onda T é que ela tem uma morfologia chamada de assimétrica. Ela tem uma fase de ascensão lenta e depois um descenso rápido. Quando a onda T começa a ficar simétrica, fala-se muito a favor de uma alteração, pode ser por distúrbio hidroeletrolítico, como por exemplo distúrbios de potássio, ou até mesmo alterações isquêmicas, uma doença coronariana. Seguindo aqui, vamos falar agora do nosso intervalo PR, pessoal. O que vocês têm que saber a respeito do nosso intervalo PR? O intervalo PR é o tempo de início da onda P até o início do complexo QRS. Ele reflete a condução através do nó átrio-ventricular. E a duração? 120 a 200 milissegundos ou 3 a 5 quadrados pequenos. Aqui a gente tem a demonstração de um intervalo PR curto. Percebam que ele está bem próximo do complexo QRS, menor do que 3 quadradinhos. Se você for olhar do início da onda P até o início do QRS, está dando menos que 3 quadradinhos. Temos aqui um intervalo PR normal, que tem de 3 a 5 quadradinhos. E agora a gente tem um intervalo PR longo, maior do que 5 quadradinhos. Vejam que a duração do início da P até o início do QRS está maior do que 5 quadradinhos, ou seja, 200 milissegundos. Quando temos um intervalo PR curto, temos que pensar em quadros de pré-excitação, como, por exemplo, a nossa síndrome de Wolff-Parkinson-White. E vejam só esse traçado aqui. Além do PR curto, tem esse abaulamento aqui no QRS, pessoal. Esse abaulamento aqui é chamado de onda delta, muito característico do Wolff-Parkinson-White. Quando temos um intervalo PR longo, temos que pensar em bloqueio átrio-ventricular. A gente não falou que o intervalo PR caracteriza a condução do estímulo através do nó AV? Quando ele está alargado, quer dizer que está bloqueando. Quando ele é longo, mas a P conduz um QRS, a gente pensa em bloqueio átrio-ventricular de primeiro grau. Mas fiquem tranquilos que ainda nessa aula eu vou mostrar para vocês as bradiarritmias e a gente vai falar sobre cada um desses bloqueios. E entender o intervalo PR e a relação da P com o QRS é importantíssimo para identificar esses bloqueios. Não perca! Vamos seguir
falar agora do nosso segmento ST. O que é o nosso segmento ST? É a seção plana e isoelétrica entre o final da onda S, a partir do ponto J, e o início da onda T. Ele marca o início da despolarização ventricular, da repolarização, perdão. É o final da despolarização, começando a repolarização. E a causa mais importante de alterações no segmento ST são doenças coronarianas e isquemia miocárdica. Saber identificar elevações ou depressões é essencial para qualquer médico. Todo médico precisa saber identificar isso aqui, pessoal. Certinho? Eu vou mostrar para vocês. Aqui temos o nosso traçado eletrocardiográfico e eu circulo para vocês o segmento ST. Então é este o segmento ST que você vai avaliar a partir do ponto J. Legal? Temos aqui um segmento ST que acontece no final do QRS e vai até o início da onda T e marca o início da fase de repolarização. Vejam só alterações do segmento ST. Podemos ter supradesnivelamentos do segmento ST. Notem aqui, ó, olha para onde foi parar o meu ponto J. Estava aqui o ponto J e agora o J está aqui. Se a gente comparar com a nossa linha de base, veja só o tanto que esse ponto J subiu. Isso é um supradesnivelamento do segmento ST. Podemos ter também infradesnivelamento do segmento ST. Aqui está o nosso ponto J e aqui a nossa linha de base, ou seja, o eletrocardiograma está infradesnivelado no segmento ST. Supradesnivelamentos e infradesnivelamentos são muito sugestivos de doença coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio. É claro que o paciente tem que ter sintomatologia típica para a gente pensar nessa possibilidade. Bacana? Isso aqui é importantíssimo, tá? Não pode perder e você tem que ter isso aqui dominado. E se você quer ter aí um livro de consulta, tem aí o nosso livro Eletrocardiograma na Emergência. E para você que está aqui, eu estou liberando uma condição especial. Se você clicar no link ali embaixo, você não só vai ter o livro de Eletrocardiograma na Emergência, mas vai receber de graça mais 2 livros. O livro de Emergências Cardiovasculares e o livro de Prescrições de A a Z, para te ajudar de forma completa no seu plantão. Se você tem interesse em dominar o plantão, salvar vidas com segurança, fica ligado, porque esses livros vão te ajudar e muito. E para quem está aqui também, eu estou liberando o nosso curso Eletrocardiograma Blindado por um valor promocional que eu não vou contar aqui, você vai ter que clicar lá para você ver e você não vai acreditar no valor que eu estou oferecendo para você que está assistindo aqui esse vídeo. Seguimos para falar sobre o nosso intervalo QT. O que é o intervalo QT? Ele é o tempo desde o início da onda Q até o final da onda T. Ele vai calcular, né, o tempo da contração ventricular acontecendo. Um QT alargado é caracterizado como maior do que 440 milissegundos em homens, 460 em mulheres, certo? QTs com valores acima de 500, pessoal, estão muito associados a arritmias malignas, graves. E aí vocês têm que tomar cuidado, porque eles podem desenvolver até mesmo parada cardíaca. QT curto começa a ser pensado quando ele começa a ficar abaixo de 300, 350 milissegundos, certo? E aqui vai a dica para vocês. Eu não falei que ia dar uma dica? Para você ter segurança no cálculo do intervalo QT, você não precisa fazer contas. Vou te dar um macete. Você vai pegar a distância entre duas ondas R's e calcular. Veja só aqui. Temos aqui, ó, 5, 10, 15, 20 quadrados. Ou seja, a metade dessa distância vai ser de 10 quadrados. Vou traçar uma linha perpendicular nessa metade aqui. Se a linha perpendicular que eu tracei na metade da distância do intervalo RR, né, de uma onda R até outra onda R, não tocar a onda T, que é essa onda daqui, como está acontecendo, significa que meu intervalo QT está normal. Se tocar a onda T, aí eu vou ter que fazer o cálculo do intervalo QT corrigido, que eu já mostro para vocês aqui, que é a distância aqui do nosso intervalo QT, calculado baseado na razão do intervalo RR. Esse cálculo aqui é a nossa fórmula de Bazet, que você não precisa decorar, tem fórmulas para te ajudar e calculadoras. O que você precisa saber é isso que eu acabo de te contar e que não contam em livros
e não te contam em vários cursos que eles tentam dificultar o seu aprendizado aí do intervalo QT, que é uma informação importantíssima e fácil da gente olhar no dia a dia nosso lá de análise de eletrocardiograma. Falamos aqui sobre cada onda, cada intervalo, eu te dei dicas práticas e mostrei como é que eles estão relacionados a muitas patologias. Mas a gente tem mais para falar. A gente vai falar sobre a frequência cardíaca. Como calcular a frequência cardíaca? Vou te dar algumas dicas aqui para cálculo de frequência cardíaca. Existe o primeiro método, chamado de método quadrado grande. Para calcular a frequência cardíaca, eu vou olhar quantos quadrados grandes estão acontecendo entre duas ondas R. Veja só, nesse primeira demonstração, entre duas ondas R, eu tenho um quadrado grande. Então, eu vou pegar o número 300 e dividir por 1, ou seja, a minha frequência cardíaca nessa situação é de 300 batimentos por minuto. Em azul, tenho dois quadrados grandes, 300 dividido por 2, 150. E assim sucessivamente, por 3, 100, por 4, 75, por 5, 60. Fácil assim o cálculo. Existe também a fórmula de calcular pelo método do quadrado pequeno. Você pega quantos quadrados pequenos tem entre cada onda R e usa o número 1500. 1500 pelo número de quadrados pequenos vai te dar também a sua frequência cardíaca. E existe uma terceira fórmula, que é o cálculo do número de ondas R, que é a fórmula que eu acho mais fácil. O que você vai fazer? Você vai pegar uma derivação D2 longa e vai analisar a quantidade de ondas R que tem nessa derivação. No D2 longo, que geralmente fica embaixo da linha do traçado eletrocardiográfico, na folha do eletro. Você vai pegar o número de ondas R, no caso aqui, por exemplo, temos 9 ondas R, e você vai multiplicar pelo valor de 6, porque 6 vai completar os 60 segundos. Por que isso, né? Para fazer essa filipeta aqui, demora 10 segundos para imprimir esse eletro. Se você multiplica por 6, você vai ter o valor em 60 segundos, que corresponde a 1 minuto. E você não calcula batimentos por minuto? E cada onda R é um batimento. Então, se eu tenho 9 em 10 segundos, eu vou ter 54 em 1 minuto, que é a frequência cardíaca desse traçado eletrocardiográfico. É a forma mais simples e muito utilizada em ritmos que são irregulares, por exemplo, na fibrilação atrial. Bacana? Essa dica também é uma dica coração blindado, eletrocardiograma blindado, para quem é aluno do curso ECG blindado e também acompanha aqui essa página do YouTube em que a gente vai dar dicas exclusivas sobre medicina de emergência, sobre eletrocardiograma, emergências cardiovasculares. Então, se você ainda não segue, chegou até aqui nessa aula, ativa aqui o sininho para notificações que a gente vai ter vídeos semanalmente. Dá o seu like e começa a seguir esse canal. Seguindo aqui, finalizamos essa primeira etapa do eletrocardiograma normal. Eu mostrei para vocês cada uma das ondas, mostrei para vocês os intervalos, mostrei para vocês os cálculos que são necessários, mostrei para vocês como é que faz o cálculo da frequência cardíaca. A gente sumarizou tudo isso aqui nesse momento. E agora a gente vai entrar nas partes importantes, que são nas patologias. Então fica ligado aqui, presta atenção, foca no vídeo, que a gente vai falar de informações que podem salvar vidas amanhã no seu próximo plantão. Taquiarritmias. Vamos falar sobre as taquiarritmias e o objetivo agora é falar sobre taquicardia sinusal, paroxística supraventricular, flutter atrial e fibrilação atrial, taquicardia ventricular monomórfica e polimórfica e torção das pontas. Vamos lá? Começando com a taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal, a gente fala que o ritmo é sinusal. Por quê? Porque tem onda P, ela é positiva em D1, D2 e AVF e ela gera QRS. Bacana? Segundo, na taquicardia sinusal, a frequência cardíaca tem que ter mais de 100 batimentos por minuto. Ela é geralmente causada por uma condição secundária, isso é importante. Tem várias causas para taquicardia sinusal, não farmacológicas e farmacológicas. Atividade física, dor, ansiedade, hipovolemia, hipoxemia, acidemia, sepse, anemia, embolia pulmonar, várias causas. E medicamentos, beta-agonistas, simpaticomiméticos, antimuscarínicos e muitos outros. Então, está diante de uma taquicardia sinusal, pense numa causa extracardíaca. E aí, temos aqui o traçado de uma taquicardia sinusal. Então, o que a gente vai ter numa taquicardia sinusal? Vejam bem esse traçado eletrocardiográfico. Eu tenho onda P,
positiva, e veja só, ela está positiva em D1, positiva em D2, positiva em AVF. E toda onda P gera um QRS. E a minha frequência cardíaca está elevada. Se eu usar o método quadrado grande, olha só, eu tenho dois quadrados grandes entre duas ondas R. Então, eu vou pegar 300 dividido por 2, uma frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto. Tenho, então, uma taquicardia sinusal. Bacana? Taquicardia supraventricular paroxística. Taquicardia supraventricular paroxística refere-se a qualquer taquiarritmia acima do feixe de His. O feixe de His é o feixe que acontece na transição átrio-ventricular. E o que acontece? Como ela não acontece lá, vem do nó sinusal, que é onde gera a onda P, ela vai ter ausência de onda P. A onda P some. Então, a onda P aqui, ó, vai estar ausente, pessoal. O QRS, como é atrial, é estreito, igual a gente falou anteriormente. Um QRS menor do que 3 quadradinhos. E os intervalos RR são regulares, a distância entre as duas ondas R são regulares. Então, é a taquicardia de QRS estreito com RR regular, sem onda P. Temos aqui, então, a nossa taquicardia paroxística supraventricular, que é este traçado aqui. Como é que eu diferencio da taquicardia sinusal? Veja, eu não encontro onda P. O que está aqui representado, essa onda aqui, é a onda T, pessoal, que é a onda final, certo? Como é que eu diferencio? A onda T ela tem uma ascensão lenta e um descenso rápido. A onda P não, ela é suave. Lembra que a gente falou da onda P dessa forma? Não tem onda P aqui. Ela é tipicamente paroxística, ou seja, ela vai e volta, tá? Ela pode ocorrer espontaneamente, pode cessar espontaneamente. Bacana? E pode ser estimulada, pode ser desencadeada por estímulos, como, por exemplo, cafeína, álcool, beta-agonistas e outras medicações estimulantes. É mais comum em mulheres do que em homens, e os pacientes geralmente queixam de um início súbito de palpitações, e muitas vezes relatando que ela irradia para o pescoço, fica pulsando na região do pescoço. E aqui eu vou te dar um spoiler do nosso curso Eletrocardiograma Blindado, vou te ensinar como trata essa taquiarritmia. Nos casos estáveis, a gente pode fazer manobras vagais e manobras de valsalva modificada. Se o paciente não responde à manobra, a medicação de escolha é a adenosina. E veja só, aqui realizando-se aí uma adenosina na dose de 12 miligramas. Aqui temos uma taquicardia supraventricular, aqui foi o momento em que foi feita a adenosina, e aqui após a adenosina, veja que o ritmo normalizou. Olha só, P, QRS, T. Um ritmo sinusal novamente após a medicação. Bacana? E é isso que você aprende no nosso curso de eletrocardiograma. Não só identificar os ritmos, mas como tratar, qual a conduta fazer, como proceder com esses ritmos. Flutter atrial, nossa terceira taquiarritmia, é uma taquiarritmia de QRS estreito, tem uma linha de base em padrão de dente de serra, pessoal. Isso aqui é importante, eu vou mostrar para vocês, né? Lembra dos dentes de tubarão ou dente de serra. O flutter, ele pode ter o RR regular ou irregular. Vai depender da quantidade de ondas F de flutter, que são essas ondas aqui, para cada QRS. Se eu tenho duas ondas para cada QRS, ele vai ser regular. Porém, se for variando, 2, depois 3, depois 4, eu posso ter um flutter de caráter irregular. Legal? E veja só, o nosso flutter atrial com um traçado em característica de dente de serra, típico aí do flutter que a gente vai encontrar nos pacientes. Uma coisa muito comum no flutter atrial é os pacientes queixarem de palpitação, dor no peito, desmaio, e o tratamento do flutter pode ser feito com terapia elétrica ou inicialmente com terapia de controle dos batimentos. Tudo isso você aprende no nosso curso ECG blindado. Fibrilação atrial é um ritmo que é primo do flutter. É um ritmo de QRS estreito, só que o RR é sempre irregular. No flutter pode ser ou não, na FA é sempre irregular. Não tem onda P, assim como o flutter, e a linha de base ela é tremida, pessoal. É desse jeito aqui, ó. Essa linha de base tremida, por conta da fibrilação. É como se o átrio estivesse fibrilando, tremendo, certo? E aí você vai ter QRS estreitos e irregulares. Ora a onda R fica assim, a distância, ora sim, ora sim. Veja só as distâncias variáveis entre as ondas R's. Legal? Isso aqui é a fibrilação atrial. Se você quiser aprender como tratar,
clica aqui no link abaixo que eu vou te ajudar, vai ser um prazer te ensinar a conduzir essas arritmias. Então aqui um traçado eletrocardiográfico de uma fibrilação atrial com uma resposta rápida. Esse tipo de arritmia pode degenerar e esse paciente pode instabilizar. No seu plantão ele pode evoluir para até mesmo parada cardíaca, você tem que saber tratar. Lembre que a FA pode ser de origem cardíaca, mas você pode ter um aumento da frequência cardíaca decorrente de uma causa extracardíaca. Por exemplo, seu paciente tem uma fibrilação atrial e, de repente, ele desenvolve uma febre, uma sepse, uma desidratação, e aí, por isso, a frequência cardíaca sobe. E cabe ao emergencista, ao médico do pronto-socorro, da intercorrência, da terapia intensiva, saber diferenciar isso e intervir conforme a indicação e a necessidade. Taquicardia ventricular monomórfica. Lembre que quando eu falei das taquicardias atriais ou supraventriculares, eu falei que o QRS é estreito. Nas ventriculares, QRS é largo. E a ventricular monomórfica é basicamente isso. É uma taquicardia complexa, originada dos ventrículos. Tem várias formas, a mais comum é a monomórfica, e ela origina de um único foco ventricular, causando uma mesma morfologia de QRS e com QRS alargado, sem a presença de onda P. A principal causa da TV monomórfica é doença isquêmica do coração, podendo ser causada também por cardiomiopatia dilatada, hipertrófica e doença de Chagas, que é muito comum na região do norte de Minas, cardiomiopatia chagásticas, fazerem muitas extrasístoles, além de fazer muita taquicardia ventricular monomórfica. Bacana? Dica para vocês, TV monomórfica, QRS estreito, com morfologia semelhante entre si, e o paciente ele pode estar na emergência estável, instável ou até mesmo sem pulso, pessoal. E você precisa saber como tratar esse tipo de arritmia. Aqui, um traçado eletrocardiográfico típico mostrando uma taquicardia ventricular monomórfica. E no nosso curso a gente vai além, a gente fala sobre os critérios para diferenciar a taquicardia ventricular monomórfica, os famosos critérios de Brugada, critérios de Santos, critérios de Pava e assim por diante, de forma simplificada, sem você ter que decorar. É bem passo a passo, mão na massa, para você dominar isso aqui e em 10 segundos você fazer o tratamento de uma taquicardia ventricular monomórfica. Isso que aconteceu, inclusive, há 2 semanas atrás comigo e com a residente de cardiologia que roda comigo na Santa Casa, e juntos a gente conseguiu conduzir uma taquicardia ventricular monomórfica com tranquilidade. E o diagnóstico, quanto tempo demorou? 3 segundos. E eu vou dar uma dica. A gente olhou só para uma derivação, que foi essa daqui. Legal? Taquicardia ventricular polimórfica. No caso da monomórfica, você tem uma morfologia só do QRS. Na polimórfica, você tem várias morfologias. Nesse caso aqui, por exemplo, você tem uma taquicardia com morfologias com QRS de polaridade positiva e depois negativa. Positiva, negativa. Como eu olho a polaridade? Você vê a ponta da onda. Ó. Aqui está mais apiculado, aqui. Ó. Já aqui está mais apiculado aqui. Então aqui está negativo e aqui está positivo. Tem uma torção das pontas, que é um subtipo da taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica, perdão, e está muito associada à doença isquêmica do miocárdio. E aqui está o bonequinho para demonstrar para vocês, está associada à parada cardíaca. Esses pacientes podem evoluir para óbito. E o subtipo, como eu falei, é a torção das pontas, que está muito associado, a TV polimórfica, torção das pontas, a distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente o distúrbio de magnésio. E esse paciente ele vai se apresentar, olha aqui, ó, a importância de calcular o QT, um QT alargado, certo? Muitas vezes o paciente tem um QT alargado e aí ele tem uma extrasístole ventricular que causa um fenômeno chamado de R sobre T, desencadeando a TV polimórfica, e essa TV pode fazer com que esse paciente evolua para óbito, pessoal. Então, atenção nessa arritmia aqui. Finalizamos as TACs, vamos falar das bradiarritmias agora. Espero que vocês estejam gostando. Estamos aqui na parte importante da nossa aula, que muda a conduta e salva vidas. Então, fica de olho que a gente vai tratar bradiarritmias. E dominar isso aqui é essencial para qualquer médico que atua na emergência, enfermaria ou terapia intensiva. O que vamos falar aqui agora? Bradicardia sinusal, BAV de primeiro grau, BAV de segundo grau, MOBIS tipo 1, MOBIS tipo 2, BAV 2 para 1, BAV avançado e BAVT. E lembrando, tudo isso aqui
está no nosso livro ECG na Emergência, para você poder dominar e ter uma consulta na sua mão, lá no seu celular, fácil de conferir e comparar com os traçados eletrocardiográficos que você encontrar no seu plantão. Bradicardia sinusal, o que é? É um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, ou seja, bradicárdico. Causas geralmente são extracardíacas, podendo ser não farmacológicas, como infarto, doença do nó sinusal, doença de tireoide, anorexia, miocardite ou aumento de tônus vagal. Em pacientes idosos é muito comum eles terem uma degeneração do sistema de condução. E medicamentos, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, digoxina, esses medicamentos da cardiologia causam muita bradicardia e aí podem desenvolver bradicardia sinusal. No traçado eletrocardiográfico, vamos ter onda P, QRS e onda T. Mas percebam só que a distância entre as ondas R's, olha só aqui, ó, a distância dos meus QRS está larga. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase que 10 quadrados grandes. Está dando lá uma frequência cardíaca de aproximadamente 40 para 30 batimentos por minuto. Então, isso aqui, ó, 35 batimentos por minuto. É uma bradicardia, como tem onda P, que é uma bradicardia sinusal. Bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Isso aqui eu já dei a dica para vocês. O BAV de primeiro grau, pessoal, é aquele em que você tem a condução PQRS, mas o intervalo PR está alargado. O intervalo PR está acima de 200 milissegundos, ou 5 quadradinhos. Isso aqui é o BAV de primeiro grau, certo? Então eu tenho um atraso da condução, mas não há interrupção do estímulo atrioventricular. Causas: infarto, cirurgia valvar, inflamação miocárdica, distúrbio hidroeletrolítico, medicamentos. Na maioria das vezes, aqui, ó, não há necessidade de tratamento específico, ela é benigna, certo? E aí a dica: o que é o BAV de primeiro grau? É aquele aluno na faculdade ou na residência que chega sempre atrasado. A aula está marcada para as 13 horas, o aluno está chegando sempre 13h30. Mas ele sempre vai, ele comparece, certo? Então, é onda P que atrasa, mas gera um QRS. Já o BAV de segundo grau Morbitz tipo 1, você tem um prolongamento progressivo. Então, o que acontece aqui? Você tem uma onda P gerando QRS, só que ela vai alargando, cada novo batimento ela vai alargando, vai alargando, vai alargando, até que a onda P não gera QRS, ela bloqueia, certo? Isso é o BAV de segundo grau Morbitz tipo 1, certo? É o que a gente chama de um aluno que chega na aula no horário, no primeiro dia, atrasa no segundo, atrasa no terceiro, atrasa no quarto, vai ficando cada vez mais tarde, até que ele falta a aula. Bacana? Esse atraso progressivo é chamado de padrão de Wenkeba e ele tende a se repetir. E tem como causas infarto, inflamação miocárdica, cirurgia cardíaca e medicamentos também. BAV de segundo grau Morbitz tipo 2. É uma forma de bloqueio em que há onda P intermitente que não conduz. O que significa isso aqui? Você tem aqui, ó, onda P gerando QRS, ó. P, QRS, P, QRS, P, QRS. De uma hora para outra, sem avisar, sem dar notícia, essa onda P não conduz, de forma intermitente. Ela não avisa que vai atrasar. Bacana? No BAV de segundo grau Morbitz tipo 2, as ondas P marcham em uma taxa constante até que ela bloqueia de forma súbita, né? A gente fala que é aquele aluno que chega sempre no horário, mas por algum motivo sofreu aí um acidente de carro, por exemplo, esse aluno atrasou em um dia. Então aconteceu alguma coisa naquele momento que atrasou e fez com que o aluno faltasse a aula, né? Porque a onda P ela não gera QRS. Causas: doença coronariana, cirurgias, causas inflamatórias e medicamentos. Falando agora do nosso BAV avançado, 2:1, 3:1, 4:1. O que isso significa, pessoal? O BAV avançado, ele está relacionado
há aumentos de P que não geram QRS. E quanto mais P's sem QRS, mais bradicárdico o meu paciente fica e mais grave é o seu quadro, de forma que mais rápido eu preciso iniciar a terapia e a condução desse paciente. Dominar o tratamento das bradiarritmias é essencial, pessoal, não só medicamentoso, como também elétrico. Usar marca-passo transcutâneo e transvenoso é essencial para um médico que está na emergência. Se você não domina essa técnica, você precisa aprender. Eu te sugiro nosso curso aí, Coração Blindado, em que a gente domina as emergências cardiovasculares e domina o plantão na emergência. É um curso avançado para quem já é médico, atua em plantões, mas tem desejo de atuar na sala vermelha ou se sente inseguro nos seus plantões de sala vermelha. Então, são considerados bloqueios avançados BAV de segundo grau MOBS tipo 1, 2 para 1, 3 para 1 ou 4 para 1. E eles respondem pouco a uma terapia que é com atropina, mas respondem bem a aminas e a marca-passo. Bloqueio atrioventricular total, pessoal, é uma bradicardia grave devido à ausência da condução do nó atrioventricular. Vejam só aqui nessa imagem. Vocês podem perceber que nesse traçado eletrocardiográfico aqui, a relação da P com o QRS não existe, porque a P ela vai andando pelo traçado e aparece dentro do QRS, depois do QRS, de forma que eles não coexistem, certo? Existe uma dissociação completa atrioventricular. E aí as frequências atriais e ventriculares são independentes, certo? Nenhum dos impulsos supraventriculares são conduzidos ao ventrículo, certo? Isso aí acontece em casos graves, e essas situações, pessoal, exigem um domínio importante do nosso dispositivo, que é o marca-passo, e dominar o implante do marca-passo é essencial para todo médico que atua na emergência. Então vejam só aqui um traçado de um BAVT, temos aqui ondas P que não conduzem, estão totalmente dissociadas do nosso QRS, e lembrem que paciente quando diante de um BAVT, pense em quadro de infarto agudo do miocárdio, pense em doenças degenerativas do coração, pense também em doença de Chagas. E também pode ser causado por medicamentos como beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e até mesmo a digoxina. Finalizamos aqui a nossa parte de bradiarritmias. Vamos passar agora para a nossa avaliação aí do eletrocardiograma no infarto agudo do miocárdio. Eu te falei que essa aqui é uma aula completa e você que está até aqui dedicado, aprendendo, você vai sair daqui com conhecimento de qualidade, mastigado, pronto para amanhã no seu plantão você utilizar. Você vai ver que você vai dar diagnósticos com clareza e com certeza depois dessa aula. Vamos falar do infarto agudo do miocárdio? Nesse capítulo aqui, a gente vai falar sobre alterações do segmento ST, alterações do QRS e alterações da onda T. Ou seja, eu estou indo além, eu estou indo com atualizações de 2025, com termos que a gente utiliza agora na medicina e no eletrocardiograma que mudaram tem pouquíssimo tempo, esse ano. Termos como oclusão coronariana aguda, termos como suboclusão coronariana aguda, que você não encontra em qualquer curso e muito menos de graça aqui para você no YouTube. Então fica ligado nessa aula porque esse tema aqui é importantíssimo. Vamos lá. Falando aqui sobre as alterações do segmento ST relacionadas ao infarto, a gente tem que lembrar que o segmento ST é aquela seção plana e isoelétrica do eletro que vai acontecer entre o final da onda S, no nosso ponto J, e o início da onda T. O segmento ST é o momento da repolarização ventricular, o início da repolarização ventricular. E as anormalidades do segmento ST estão associadas a doenças isquêmicas. O infarto pode causar alterações do segmento ST. Temos aqui alterações do segmento ST sugestivas de infarto. Temos aqui o supradesnivelamento do segmento ST. Ó, o coração está pedindo ajuda, me salva, pelo amor de Deus. Por quê? Ó, o segmento ST está suprado em relação à linha de base. Aqui suprado, aqui suprado, aqui suprado, aqui suprado, aqui suprado. Isso aqui é um supradesnivelamento de ST. E como eu caracterizo o supra de ST? Quando você tem um aumento maior do que 1 milímetro ou maior que 1 quadradinho na amplitude do segmento ST em relação à linha de base, certo? Qual a linha de base que eu vou olhar? A linha isoelétrica antes da onda P. Então tem aqui a linha isoelétrica, onda P, intervalo PR, QRS, aí tem meu ponto J. Tá aqui meu ponto J. E onda T. A linha de base é essa daqui, ó.
perceba que o ponto J está acima da linha de base, isso aqui é um supra do segmento ST. Saber que existe supra é importante, mas saber que existe supra e ele configura parede é importantíssimo. E a gente sabe que existem paredes específicas que irrigam coronárias específicas, que são irrigadas por coronárias específicas. E aí eu vou mostrar para vocês uma tabela para facilitar a sua vida. Veja só aqui. Temos aqui o eletrocardiograma mostrado por paredes. Parede de D1 e AVL, antigamente era chamado de lateral, mas na realidade é a parede anterior média. V1 e V2, parede septal. V5 e V6, parede anterior também. D2, D3 e AVF, parede inferior. E aqui a gente tem as paredes do eletrocardiograma. E a gente vai além. Além das paredes, a gente sabe que cada parede representa uma coronária. Olha só que bacana essa imagem aqui, pessoal. Deixa eu até aumentar a tela aqui para vocês. Ó, parede lateral ou parede anterior, média, é representada pela artéria circunflexa. A parede anterior, pela artéria descendente anterior. Septal, pela descendente anterior. Inferior, pela coronária direita. Posterior, que é V7, V8 e V9, coronária direita também. Se você conseguir definir uma parede acometida, você sabe qual é a possível coronária que está causando essa lesão. E é assim que o médico da hemodinâmica, o hemodinamicista, consegue dizer qual é a artéria que ele vai tratar na hora de fazer uma angioplastia, que é a colocação de um stent. Olha que legal que o eletro consegue te dar. O eletro ele consegue te falar quanto tempo o paciente está infartando, qual a parede que está infartada e qual a coronária que está infartada. Bacana, né? Exemplos aqui de infarto. Vamos lá. Temos aqui um infarto anteroseptal. Então, temos aqui, pegando V2, V3 e V4, um supradesnivelamento de ST. E olha só o que a gente falou anteriormente, da onda T. A onda T está apiculada, pessoal. Ó, onda T apiculada, simétrica, também caracterizando uma isquemia, certo? Tem também a elevação aqui, ó, de D1 e AVL. Lembra que eu falei que D1 e AVL é anterior? Então, olha só, temos um supra de ST nessas paredes associado a ondas T, ó, apiculadas. Temos aqui também um infarto extenso, ó, D1, AVL, V2, V3, V4, V5 e V6. Isso aqui é uma parede anterior extensa. Isso aqui provavelmente pegou lesão em descendente anterior em terço proximal. Isso aqui é gravíssimo, esse paciente tem chance de estar em choque cardiogênico. Outro exemplo, infarto inferior. Olha só aqui, temos um supra de segmento ST em D2, D3 e AVF, parede inferior, irrigado pela coronária direita na maioria dos casos, pessoal. E quando temos um infarto de parede inferior, a gente tem que sempre avaliar a parede direita. E como a gente avalia isso? São as derivações extras, chamadas de V3R e V4R, tá? Como eu faço isso? É só você pedir para a técnica ou a enfermeira colocar as derivações invertidas no plano precordial. A gente geralmente coloca elas vindo aqui para o lado esquerdo, certo? Nesse caso, você vai colocar elas indo para o lado direito, e aí as derivações de V1 a V6, você vai chamar de V1 a V6R, certo? Elas são derivações direitas. No caso de infarto de VD, ou seja, infarto inferior, 25% dos pacientes, no caso de infarto de parede inferior, 25% dos pacientes têm infarto de VD. Ou seja, sempre que você vê um infarto de parede inferior, faça V3R, faça V4R. Mais um aqui, exemplo de infarto, um infarto posterior. Lembra que eu falei com vocês que a gente pode ter infarto nas derivações V7, V8 e V9? Percebam que quando a gente tiver um infra de segmento ST de V1, V2 e V3, provavelmente tem uma imagem em espelho. E aí a gente vai ter um supra de V7 a V9. Por isso que nos casos de infra, nessas derivações, você tem que fazer V7, V8 e V9, que é a continuação. Você vai lá para a linha axilar posterior, interescapular e escapular para poder avaliar essas derivações extras, pessoal. Além disso, vamos aqui para esse outro traçado eletrocardiográfico,
que tem exatamente isso aqui, ó, mostrando a parede posterior, V7, V8 e V9, que está suprado. E aí aqui, ó, olha a posição da V7, V8 e V9. Linha axilar posterior, escapular e interescapular, tá? Olha só que dica que você está recebendo aqui. Isso aqui você não encontra em qualquer curso, não. Como posicionar os eletrodos, como dar diagnósticos de infarto em paredes extras, padrões atípicos de infarto, oclusão coronariana aguda, suboclusão coronariana aguda. Então, isso aqui é um curso completo com atualização de 2025 para você dominar eletrocardiograma e ter confiança para amanhã chegar no seu plantão e dar esses diagnósticos. Fica atento aqui que tem mais coisa para a gente falar. Depressão do segmento ST. Eu falei de supra, agora a gente vai falar de infra de segmento ST. A depressão do segmento ST pode ser ascendente, descendente ou horizontal. O que isso quer dizer? Olha só. Depressão do segmento ST pode ser ascendente, então ela pode fazer isso aqui, ó, subindo. Pode ser descendente, descendo, ou horizontal. Todas elas podem estar relacionadas a infarto, certo? Se for uma depressão horizontal ou descendente e tiver com um infradesnivelamento acima de 0,5 milímetro, você considera um infarto sem supra, certo? E precisa ter 2 ou mais derivações contíguas para falar que isso aqui é uma isquemia miocárdica, assim como no consupra. A depressão do segmento ST devido a uma isquemia que antigamente era falado de subendocárdica pode estar presente em um número variável de derivações, certo? E com morfologia variável. Se você tem uma depressão difusa do segmento ST associada a um supradesnivelamento do segmento ST em AVR, você pensa em uma doença triarterial grave, que é um padrão que a gente chama de circunferencial. Isso aqui é um padrão de lesão grave coronariana, suboclusão, que são os novos padrões definidos na oclusão coronariana aguda e na suboclusão coronariana aguda. Isso aqui é atual do atual do atual. Isso aqui é uma atualização 2025 completa para você que quer dominar o eletrocardiograma, tá? Então, prestem atenção nesses padrões de depressão difusa do segmento ST associada a um supradesnivelamento de ST na derivação AVR. Alterações do QRS relacionadas ao infarto, pessoal. Então vamos ver aqui mais uma alteração do infarto. Por que eu estou falando tanto de infarto? Porque é a doença que mais mata. Você precisa desse diagnóstico. Geralmente ela chega para você que é clínico, que está lá na emergência, que está às vezes lá até na triagem, na verde, porque esse paciente às vezes sente uma dor leve, não levam ele para a sala vermelha. Então você precisa saber isso aqui, precisa dominar isso aqui, tá? E o que é a onda Q patológica? A onda Q patológica, ela tem uma duração maior do que um quadradinho, e uma profundidade maior do que 2 quadradinhos. Ou ela é 1/4 do tamanho do QRS. Ondas Qs patológicas vão indicar para você que esse paciente tem uma sequela de isquemia miocárdica. Ou esse paciente está em infarto, mas numa fase tardia do infarto. Vejam só aqui. Nesse traçado eletrocardiográfico, a gente tem onda Q em parede inferior. Mas a onda Q está associada à supra do segmento ST, associado a um infarto agudo do miocárdio. Então, cuidado, muitos falam que é só uma sequela, que não é infarto agudo, mas se está associado a alterações do segmento ST, pode ser sim infarto agudo do miocárdio. Alterações da onda T relacionadas ao infarto. Então, estamos falando aqui de cada uma das ondas que estão associadas ao infarto. Inversões da onda T são vistas na isquemia miocárdica aguda, principalmente se as inversões são com ondas T simétricas, certo? Se você encontrar inversão de onda T, principalmente nas derivações V1, V2 e V3, você tem que pensar em infarto agudo do miocárdio para esse paciente, pessoal. Existe uma síndrome chamada de síndrome de Wellens que está associada a isso. Você tem que solicitar CAT para esses pacientes, é claro, se tiver clínica sugestiva de doença coronariana. Síndrome de Wellens, está aqui para vocês. Isso aqui é a nata da nata do eletrocardiograma e você não vai encontrar em qualquer vídeo aí do YouTube sobre eletrocardiograma. Isso aqui é uma atualização, ó, 2025 do eletro. E se você quer dominar mesmo eletro, a gente já falou, o nosso curso ECG blindado. Você vai aprender eletro e vai aprender o que fazer com o traçado eletrocardiográfico. E aqui a gente tem a nossa síndrome de Wellens. São ondas T invertidas ou bifásicas em V2 ou V3, certo? E é específico para a estenose crítica da artéria descendente anterior esquerda.
E o Wellens, que foi quem descreveu, falou que é uma síndrome caracterizada a onda T positiva negativa em V2 e V3, ou uma onda T amplamente negativa e simétrica em V2 e V3, certo? E isso está associado muito à doença coronariana. E olha só, esse paciente pode não ter dor, ele pode ter tido dor há horas ou dias atrás, e esse paciente pode ter ausência de elevação de troponina, porque como pode ter sido há dias atrás, essa troponina já normalizou. Olha só que importante isso aqui. Isso aqui salva vidas. E eu te falo que salva vidas porque eu já dei esses diagnósticos algumas vezes e encaminhamos o paciente para o cateterismo e estava lá, lesões críticas em tronco de coronária esquerda ou em artéria descendente anterior. Temos também as ondas T amplas ou ondas T em tenda, pessoal, que são típicas também de fase hiperaguda do infarto. Quando elas estão simétricas, a gente caracteriza um infarto. Onda T assimétrica é onda T normal. Olha só essa onda T em tenda aqui, ó, simétrica, parecendo uma pirâmide ou uma tenda, né? Aqui é a imagem da tenda para exemplificar para vocês. Vocês têm que pensar em onda T hiperaguda e pensar em síndrome coronariana aguda. Cuidado que distúrbios do potássio, hipercalemia, podem gerar esse tipo de onda T também. Como é que você diferencia? Pela clínica do paciente, tá? Você vai olhar a clínica do seu paciente e vai diferenciar se é sugestivo de uma hipercalemia, por exemplo, paciente com doença renal crônica, dialítico, e aí chega lá com essa alteração no eletro, ou um paciente que está com uma dor torácica, sudorese e alterações de pressão e hemodinâmicas. Finalizamos aqui a parte de eletrocardiograma no infarto, vamos para a nossa parte final. Se você está aqui, segura esse brinde aqui que eu estou entregando para você. Para você que chegou até essa parte do vídeo, já estamos aqui com 1 hora de vídeo, eu vou entregar para vocês o curso Coração Blindado por um preço promocional. E além disso, de brinde, eu vou te entregar o nosso livro de ECG, o nosso livro de emergências cardiovasculares e o nosso livro de prescrições da emergência. E vou te entregar por um valor promocional com desconto de mais de 80% o nosso curso de ECG. Só você clicar ali no link ali embaixo, que você vai ter acesso a tudo isso. Vamos lá então, seguindo. Ritmos chocáveis e não chocáveis, que é o que a gente vai falar aqui nessa última etapa que você precisa dominar, porque parada cardíaca é a fase mais crítica de um plantão e você tem que saber o que é fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, assistolia e atividade elétrica sem pulso. Vamos lá. Ritmos chocáveis, fibrilação ventricular. É o ritmo de parada cardíaca mais importante na emergência e é invariavelmente fatal, a menos que você inicie o suporte avançado de vida, que é compressão de qualidade, ligar para 192, pedir para trazer um 10, se estiver no hospital, trazer o carrinho de emergência e realizar rapidamente a desfibrilação. E o que é a fibrilação ventricular? É esse ritmo caótico, totalmente desorganizado que a gente mostra aqui. Uma total desordem cardíaca. O seu coração ele está fibrilando, ele treme, ele não bate. E é um ritmo de parada cardíaca. Esse paciente não respira e não tem pulso. Você precisa bater o olho nesse ritmo e identificar. Lembra de um ritmo caótico. Bacana? Além disso, a nossa taquicardia ventricular, que nós já falamos. Mas a taquicardia ventricular, eu expliquei para vocês que ela pode se encontrar estável, o paciente está bem, instável, o paciente tem pulso, mas está com instabilidade hemodinâmica, ou sem pulso, o paciente não tem pulso e pode ter esse ritmo aqui. E aí, o que tem que ser feito é um ritmo chocável, desfibrilação precoce, compressão de alta qualidade, e aí tem as medicações que entram também. E se você já foi aluno aí de curso de ACLS, já teve até aula comigo de ACLS, e quer aprender algo a mais, quer aprender e ir além do ACLS, eu já te falei, nosso curso Coração Blindado, lá você vai além, você vai ser um médico além do padrão, não vai ser só aquele médico que cumpre tabela, que faz os cursos que precisa só porque é cobrado no seu plantão ou que é cobrado para sua residência. Se você quer ser um médico que salva vidas, tá lá para vocês o link aqui embaixo, o curso Coração Blindado. Ritmos não chocáveis são os ritmos que você não vai desfibrilar. Você tem que entrar com terapia, com RCP de qualidade e medicamentos. Quais são eles? Temos aqui o primeiro deles, que é a nossa assistolia. A assistolia é a ausência completa de ritmo no eletrocardiograma, ou seja, o coração não contrai, não movimenta.
Quando você pensa em ritmos não chocáveis, você primeiro tem que confirmar que é uma assistolia, checar cabos, ganho e derivação do seu equipamento. Se confirmada, compressão de alta qualidade, e você tem que pensar e tratar as causas, os 5Hs e 5Ts. E a droga que a gente utiliza nesse caso é a epinefrina. Está aqui nossos 5Hs e 5Ts, e no nosso curso de eletrocardiograma blindado, de coração blindado, a gente não só fala como identificar, mas como tratar, porque de nada adianta saber a causa se você não sabe tratar a causa lá na emergência, né? Na CLS você só pensa na causa e está tudo certo, seu paciente sobrevive por milagre lá no treinamento. Mas na vida real isso não acontece. Se você não sabe tratar, você não vai salvar essa vida, esse paciente vai evoluir para óbito, então você precisa aprender como conduzir os ritmos de forma adequada na parada cardíaca, de forma avançada, não só o básico do ACLS. Finalizamos então aqui o nosso treinamento completo 2025 de atendimento eletrocardiográfico. Falamos sobre tudo o que você precisa dominar na emergência, na enfermaria, na intercorrência e na terapia intensiva. Espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar para vocês aqui mais um vídeo em que eu faço uma explicação bem passo a passo. Se você achou difícil o que está aqui, desenho para vocês cada uma das ondas dos traçados eletrocardiográficos da forma básica a avançada para você dominar o eletrocardiograma de uma vez por todas. E, se você ainda não seguiu, siga aqui esse canal, ative o sininho de notificações e deixa seu like, por favor, porque essa aula não é qualquer aula e você não vai encontrar em qualquer local. Um grande abraço e até mais.